Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com você mais uma vez aqui. Eu espero que a paz do Senhor esteja na sua casa, não apenas na sua casa, mas preenchendo todos os espaços vazios da sua vida. Se você abriu esse vídeo, eu tenho certeza que essa mensagem vai te impactar profundamente. Vamos fazer um acordo então. Me ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo, principalmente com alguém que ainda não conhece a Jesus e que precisa de um Salvador. Compartilhe nos grupos da sua igreja e edifique os seus irmãos de fé. Também faça o seguinte, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas serem evangelizadas. Compartilhe, se inscreva se ainda não foi inscrito e seja bem-vindo a mais uma mensagem desse canal. Você gosta de poesias? Eu vou começar a mensagem de hoje lendo uma poesia com 22 versos para você. Essa poesia está contida no capítulo 5 de Lamentações de Jeremias. O autor da poesia é o próprio Jeremias e ele começa escrevendo assim: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranho e as nossas casas a forasteiros. Órfãos, somos sem pais, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. Nossa pele se enegreceu como forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento nas portas. Os jovens já não cantam. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfureceria contra nós em tão grande maneira? Talvez você esperava ouvir uma poesia romântica que falasse de amor ou que falasse de reflexões importantes a respeito da vida. O que você acabou de ouvir aqui não foi apenas uma poesia, mas foi um lamento, foram as angústias, foram as lágrimas de um profeta que chorou diante da destruição do seu próprio povo. Talvez toda vez que você ouve alguém falar em Lamentações de Jeremias, você só lembra aquele verso que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Lamentações de Jeremias é muito mais do que isso. São lágrimas de um profeta que chora a destruição do seu próprio povo, do seu próprio país. Para você entender Lamentações de Jeremias, precisa entender todo o contexto que resulta nesses lamentos. A cidade de Jerusalém estava saqueada, os seus muros estavam derrubados. Aquele que era um país próspero, aquele que era um país que se considerava gigante, muito forte, aquele que era um país que se considerava impossível de ser invadido, agora encontra-se em ruínas. Não existe mais beleza, não existe mais brilho. A beleza do templo agora resultou-se em ruínas. Foi tudo saqueado. Os lindos palácios foram derrubados. Os que restaram foram ocupados pelos caldeus. Diante daquele cenário de dor, tristeza, decepção, eis que surge um profeta, chorando, se lamentando, inconformado diante do caos que estava posto diante dos seus olhos. Aquela era uma cidade que tinha muita prosperidade, aquela era uma cidade que tinha muita segurança, aquela era uma cidade que tinha crianças brincando na praça, enquanto os jovens cantavam e dançavam. Aquela era uma cidade que tinha os seus idosos assentados nas portas das casas, descansando. Porém, tudo agora é caos, porque tudo isso se perdeu.
Pior do que não ter é ter e um dia perder aquilo que teve. Tamanha era a fragilidade a que se encontravam, a tal ponto de serem escravos de escravos. No verso de número 10, o poeta disse: a nossa pele se enegreceu. Isso fala de beleza física. Até isso se passou. Aqueles que viviam nos palácios, nas sombras, agora eram submetidos a trabalhos forçados debaixo do sol quente. Tudo aquilo passou. Passou a beleza, passou o louvor, passou a vontade de dançar. Inclusive, no verso 16, passou a coroa de suas cabeças. Isso fala de majestade. Aqueles que se consideravam reis, poderosos, aqueles que dominavam, aqueles que ditavam as leis, agora eram súditos porque o reino passou de Israel. Tamanha foi a perda nunca imaginada antes. E no verso 16 o poeta escreve o motivo por que tudo isso aconteceu. Sabe por que tudo isso aconteceu? Ele explica: tudo isso nos sobreveio porque pecamos. O pecado traz a você grandes perdas. O pecado faz você perder o chão, do mesmo modo como os judeus perderam o seu pedaço de chão para os povos estrangeiros. Assim você também perde o chão quando não obedece ao Senhor e quando vive pecando. O pecado também faz você perder a sua casa espiritual, do mesmo modo que os judeus disseram: a nossa casa passou a estrangeiros. O pecado faz você perder a paternidade de Deus, do mesmo modo como o poeta escreveu: nós não temos mais pais, as nossas mães vivem como viúvas, porque aquele que vive na prática do pecado perde a paternidade de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Eu não sei se esse tipo de mensagem vai agradar você, porque de repente você está acostumado a ouvir muitas mensagens afirmando que todo mundo é filho de Deus e que você não precisa mudar de vida. Mas esta mensagem é dura, mas é a mensagem que te leva à salvação. Nem todo mundo é filho de Deus. Se você não obedece a Deus e se você não se entrega a Deus como filho, Ele nunca será o teu pai. Você continuará sendo órfão, precisando de carinho, precisando de apoio, precisando de um abraço, de perdão e de salvação, para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Essa poesia deixa bem claro que viver e levar uma vida de pecado não é vantagem para você. Um dia, cedo ou tarde, a conta vai chegar, a fatura vai chegar e você vai pagar caro pela sua desobediência. Nunca é vantagem levar uma vida de pecado. Você pode levar vantagem hoje, pode levar vantagem amanhã, mas um dia a conta chega. A palavra de Deus fala da lei da semeadura. Tudo que você planta, um dia você colhe, e um dia o pecado terá sua punição. Talvez você seja essa pessoa que queira construir os seus impérios a todo custo, burlando a lei, ultrapassando na frente de outras pessoas, pisando outras pessoas, dando rasteira em outras pessoas para chegar aonde você quer, e de repente você até consegue chegar, mas eu tenho uma péssima notícia para dizer para você: no dia do juízo de Deus, a sua casa não ficará de pé, o seu pecado será julgado. Eu sei que essa mensagem é dura, mas eu não estou aqui para falar o que os teus ouvidos querem ouvir. Eu não estou aqui para deixar você inerte aonde você está. Essa mensagem não tem como objetivo massagear o seu ego. Essa mensagem tem como objetivo, em primeiro lugar, gerar reflexões profundas em seu coração e fazer você tomar uma atitude de abandonar o pecado e vir até Jesus. Ninguém que vive pecando leva vantagens no final. No final, sempre a casa cai, sempre você quebra a cara. Deus é o Deus de amor, mas Deus também é santidade e justiça. Há pessoas que vivem o tempo todo prejudicando outras pessoas, se orgulhando daquilo que tem, passando na cara das pessoas aquilo que tem. Querido, tudo isso vai passar e você também vai passar, mas o seu espírito não passa. Um dia ele vai se esbarrar com Deus. E o que tu fizeste, para quem será? Você pensa que fechando os olhos aqui tudo termina? Não termina. Começa uma outra realidade, uma realidade que não passa. A tua casa vai passar, o teu carro vai passar, a tua posição social vai passar, mas a realidade pós-morte não passa, é eterna. E um dia você se encontrará com o juiz do universo para prestar contas. Eu sei que essa mensagem é dura e pode ferir o seu coração, mas eu quero que fira o seu coração mesmo. Porque o evangelho é assim: primeiro ele fere para depois curar.
Há muitas pessoas que acham que Deus é bonzinho demais, que não vai punir, que vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Eu não sei a que Deus tu te referes, porque o Deus da Bíblia não é esse Deus. É um Deus de amor e santidade, é um Deus de misericórdia e justiça. E eu quero te alertar por meio dessa mensagem dos prejuízos que o pecado causa na sua vida. Assim como os judeus perderam a terra, você também perderá a terra prometida para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Assim como os judeus perderam a casa e elas foram passadas aos estranhos, assim também você perderá sua morada espiritual permanecendo no pecado. Assim como os judeus se reclamavam de que eram órfãos, de que não tinham pai, assim você também que peca e não se arrepende, você não tem Deus como pai. Deus não é o teu pai. Você fica sem chão, sem pai, sem paz, sem vida, sem esperança para nada. Agora eu quero partir para o terceiro enfoque dessa mensagem. A fé materialista. Essa é a fé que muita gente tem, do apego aos bens materiais, do apego àquilo que passa em vez de se apegar daquilo que não passa, daquilo que é eterno. Os judeus, desse poema do capítulo 5, eles tinham terra, eles tinham casas bonitas, eles tinham um templo de dar inveja para qualquer pessoa do mundo. Era um templo bonito, resplandecente, com muita glória. Eles tinham culto, eles tinham religião, eles tinham a pele lisinha, eles tinham praças para brincar, para dançar. Os jovens tinham a liberdade para cantar, as crianças para brincar nas praças. Eles tinham descanso de os velhinhos ficarem nas portas de suas casas. Mas sabe o que aconteceu? Eles se apegaram a essa prosperidade material, se esquecendo do Criador. Maldito aquele que constrói a sua vida sobre os bens materiais, se esquecendo do Criador, se esquecendo de Deus. É por isso que em Eclesiastes capítulo 12, o pregador disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Talvez você esteja muito preocupado em construir um império, em correr atrás dos teus sonhos, e não há nenhum problema em relação a isso. Está correto, tem que correr sim. Porém, se você correr nisso e fizer disso o propósito central da tua vida, você se esqueceu do Criador. Maldito aquele que se esquece do Criador em busca de bens materiais. Eu quero falar com você também, que é cristão em Jesus, você que se diz ser cristão, talvez um empresário, talvez alguém que tem um próprio negócio, e você investe todo o seu tempo, toda a sua inteligência, toda a sua energia, todo o seu capital no teu empreendimento e se esquece de orar, e se esquece de ler a palavra de Deus, e se esquece de se congregar, e se esquece de ajudar quem precisa. Se você é desse tipo de pessoa, eu sinto dizer para você, você tem uma fé materialista, você ainda está apegado aos bens materiais e ainda nem percebeu. Se você diz que não tem tempo para orar, mas tem tanto tempo para investir nos seus negócios, se você tem tanto tempo para investir nos seus negócios e fazer novos planos e não tem tempo para meditar na palavra de Deus e ainda chega a dizer que não tem tempo para ir no culto, você é um cristão materialista que está se apegando àquilo que passa. Sabe como eu comparo o cristão materialista? É igual um náufrago que está no meio do mar e a primeira tábua, o primeiro pedaço de tábua que ele pega, ele se agarra com todas as forças, mas ele sabe que aquele pedaço de tábua não dá estabilidade. Aquele pedaço de tábua, ele vai junto com a maré, ele não está em um local fixo, onde não possa ser movido para lugar nenhum. Assim é aquele que deposita todas as suas forças e energias na construção dos seus sonhos pessoais, na construção da sua vida pessoal e se esquece do Criador. Eles alimentam os seus sonhos, esquecendo de que há um espírito, há uma alma no seu corpo que precisa incessantemente de um Criador, do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que destroem a sua própria família por causa de dinheiro, por causa daquilo que materialmente ele está correndo para obter. Destrói casamento, não fala com os filhos, não fala com a mãe, não fala com ninguém, perde amizade com todo mundo só porque é tão ganancioso que está atrás de tudo aquilo que enche os seus olhos. De outro modo também há pessoas que abandonam a igreja, abandonam seus cargos na igreja, abandonam a Deus, correndo atrás das coisas que passam. É uma corrida maluca, é uma corrida cujo final é a própria sepultura.
mas o Senhor está te convidando agora para você percorrer a mesma estrada que o apóstolo Paulo percorreu, quando ele disse: acabei a carreira. Essa carreira pode começar para você agora, porque a porta já está aberta, o caminho já está aberto. Basta você entrar e começar a correr, porque você vai dar de cara com o teu advogado, que é Jesus, e não com o juiz, que é Deus, que vai te condenar por causa dos teus pecados. Como você reagiria diante do caos? Talvez a tua vida esteja no caos. Talvez, quando eu terminei de ler essa poesia, parece que eu estava lendo a tua vida, porque parece que tudo isso aqui está acontecendo com você. Perdeu tanta coisa, perdeu amigos, perdeu família, perdeu emprego, perdeu saúde, perdeu prestígio. Parece-me que esse verso, essa poesia é a sua vida inteira, ou pelo menos retrata o seu momento atual. Porém, quando diante do caos, Jeremias se via cercado de ruínas, de fogo, de fome, de violência, de injustiça, ele ergue a voz e diz: Tu, Senhor, permanece para sempre, e o teu trono de geração em geração. Isso aqui é uma declaração de fé diante do caos. Eu não sei o caos em que você se encontra nesse momento. Eu não sei o quanto tempo você saiu da ordem e entrou na desordem, e entrou no caos. Você já cantou, já pregou, já teve amigos, já teve pessoas que te amavam, já teve boa estabilidade, já teve família, mas perdeu tudo. O pecado levou tudo que você tinha, e o prejuízo que você sofre hoje não compensou o consumo que você fez do pecado, porque ele é traiçoeiro. O pecado prometeu para você resolver o teu problema. Na verdade, ele criou outros e outros e outros, e você hoje se encontra diante de um caos generalizado. Você não vê saída nesse momento? Eu quero te apontar a saída. A saída está em Deus. Jeremias, ao invés de ficar observando o tempo todo o caos, ele começa o seu livro observando. Ele começa as suas lamentações chorando pelas suas perdas, chorando pela cidade, lamentando pelo seu povo. Mas ele encerra a sua poesia olhando para cima, quando ele diz: Tu, Senhor, permanece para sempre, e o teu trono permanece de geração em geração. Olhe para cima. É olhando para cima que você consegue vislumbrar um novo horizonte. Se você olhar para baixo, se você olhar para o lado, tudo que você vai ver é desordem e caos. Olhe para cima, porque de cima virá o nosso Senhor para te dar a resposta. Jeremias caiu no poço, mas foi de cima que veio a resposta para ele. Daniel caiu numa cova, mas foi de cima que veio a sua resposta. José também foi lançado numa cova, mas foi de cima que veio o seu socorro. Olhe para cima, não olhe para o caos. O Senhor quer te livrar do caos em que você se encontra, mas a atitude que você deve tomar nesse momento é levantar a sua voz, os seus olhos para o céu e declarar que o Senhor é eterno. Será que você tem fé suficiente para dizer que Deus permanece para sempre? Quando você viu tudo que você tinha indo embora, quando você viu a sua conta bancária se esvaziando, quando você viu a sua geladeira ficando cada vez mais fraquinha, magrinha, quando você viu os boletos chegando, as contas se acumulando, é agora que você precisa ter fé para dizer: Senhor, o meu emprego se foi, a minha família se foi, os meus amigos se foram, a minha saúde se foi, mas Tu permanece para sempre. Isso é fé inabalável. Isso é olhar para a esperança, é olhar para o futuro, é olhar para cima e perceber que ainda tem esperança para o teu caso. E a esperança para a transitoriedade é a eternidade. Mas infelizmente muitas pessoas, para tentar satisfazer uma necessidade eterna, se enchem de coisas transitórias que não resolvem o problema, criam outros problemas e levam a pessoa para a destruição eterna. Mas neste momento você está tendo a oportunidade de olhar para cima e satisfazer os desejos do teu coração, não com aquilo que é passageiro, mas com aquilo que é eterno e permanece para sempre. Essa porta está aberta para você nesse momento. E quando o poeta diz: Senhor, Tu permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração, sabe o que ele está dizendo para você nesse momento? Ele está dizendo que pode acontecer o pior com você. Você pode enfrentar o pior dos problemas. Você pode estar cercado por um caos e de
tantas desordens, mas o teu caos não gera caos no céu. O caos daqui não gera caos ali. O teu problema não causa problema ali. O teu problema na terra não interfere no funcionamento lá do céu. As tuas desordens daqui não causam desordens ali. O que é problema para você aqui não é problema lá no céu, porque lá não tem problema. O trono permanece o mesmo, no mesmíssimo lugar. As inflações que acontecem aqui não prejudicam as economias dali do céu. O que acontece aqui na terra dos governos humanos é interessante como eles são transitórios. De 4 em 4 anos precisam ser trocados. Eu quero vos dizer que de eternidade em eternidade, o Senhor que você crê, o Senhor que vai te libertar, é aquele que está no trono eternamente. Aqui, os presidentes estão sujeitos a serem depostos. Eles podem sofrer o impeachment. Agora me diz, qual é o impeachment que aquele que está no trono pode sofrer? Quem é que pode usurpar o seu lugar? Diz aí para mim, quem é que pode tirar Deus do seu trono? O trono dele permanece para sempre. Os governos vêm e vão, mas o trono dele permanece para sempre. É essa a finalização que o poeta quer nos trazer por meio dessa mensagem. As terras passaram, as casas foram ocupadas por outras pessoas, a liberdade foi tirada, os pais foram mortos, as crianças abusadas, as jovens também, os velhos não foram respeitados, os jovens foram feitos escravos de outros escravos. Porém, isso não abala o que acontece lá no trono. Isso não prejudica em nada o funcionamento do trono de Deus. Os prejuízos que o pecado te causa aqui não causam prejuízos lá em cima. Aliás, lá em cima tem o remédio para a tua doença. É de lá de cima que tem o remédio para o teu pecado. É de lá de cima que tem a ordem para a tua desordem. É de lá de cima que tem a esperança para o teu caos. Eu fico pensando quantos governos mundiais já existiram na face da terra. O Egito era uma grande potência, escravizou por 430 anos o povo de Deus. Cadê o Egito? Ficou na história, não é mais uma grande potência. Cadê a Assíria que levou as 10 tribos de Israel? Cadê? Desapareceu. Cadê a Babilônia que escravizou, que judiou os conterrâneos de Jeremias? Ficou na história, unicamente na história. Cadê os gregos com seu poder bélico? Apenas ficou na história. Cadê o Império Romano? Cadê os grandes imperadores? Cadê Herodes? Cadê os Césares? Todos eles passaram. Os governos passaram. O anticristo virá aí também. Ele, com seu governo poderoso, vai tentar amedrontar as pessoas e de fato vai amedrontar as pessoas, mas ele vai passar também. Agora, o Deus que você serve, o seu reino não passa. É de eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem fim. Aquele que não tem começo e não tem fim é aquele que rege a tua vida. O Deus eterno é o que rege a tua vida nesta terra e que te dará a eternidade. Agora eu quero fazer um convite para você que já perdeu família, que já perdeu emprego, já perdeu tanta coisa. Eu creio no Deus da restituição. Deus pode restituir aquilo que você perdeu. O pecado te levou muita coisa. Você tomou muitas atitudes erradas e acabou sendo vítima do pecado, acabou caindo e perdeu tudo que tinha. Mas o Senhor pode devolver a você aquilo que você perdeu. Assim como os conterrâneos do profeta Jeremias não tinham mais motivos para sorrir porque perderam a alegria, o Senhor também quer devolver a você a alegria perdida. Assim como eles perderam as terras, Deus quer te devolver a terra prometida. Mateus capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quero falar também com você que perdeu a sua casa espiritual, a sua habitação espiritual. A nossa vida é uma casa. Talvez você já foi crente em Jesus, você já foi casa de Deus. Talvez Jesus já habitou em você, mas o pecado tirou a habitação de Cristo na tua vida. E hoje você não é mais uma casa, perdeu a morada. Mas em João capítulo 14, versículo 2, a palavra de Deus diz, Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa morada tem para você também, está preparado para você também. Basta você aceitar a Jesus Cristo e confessá-lo como seu Salvador. Assim como os conterrâneos de Jeremias perderam seus pais e ficaram órfãos, você também ficou órfão de Deus, ficou órfão do Pai quando pecou. Mas o Senhor Jesus quer devolver a tua paternidade
eternidade, porque ele veio aqui para te fazer filho de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12, o evangelista escreveu que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você quer se tornar um filho de Deus? É só você se comportar como filho, obedecendo, amando e se entregando completamente aos cuidados do Pai. Se essa mensagem falou com você e se você deseja entregar a sua vida a Jesus, aonde você estiver, mas sentiu o desejo no coração de se entregar para Jesus, eu quero orar por você. E após essa oração, procure uma igreja mais próxima de você. Aliás, procure uma igreja genuinamente bíblica que pregue a palavra de Deus com sinceridade. Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa nesse momento, que perdeu tudo, que um dia já teve alguma coisa, mas hoje sofre a dor da perda. O pecado levou tudo, Senhor, mas eu creio que Tu és o Deus da restituição. A primeira coisa que eu te peço para restituir, Senhor, é a comunhão contigo, Pai, perdoando os pecados dessa pessoa, escrevendo o seu nome no livro da vida e devolvendo a alegria e a esperança, fazendo essa pessoa voltar a sorrir, voltar a ter aquilo que perdeu, em especial a vida eterna. Perdoa os pecados, aceita de volta como filho, é que eu te peço em nome de Jesus. Que essa mensagem tenha edificado você, que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Eu quero finalizar essa mensagem para você que é meu irmão em Cristo e que tem sofrido esse processo de perdas na vida. Eu quero dizer para você, finalizando essa mensagem, com um trecho de uma canção que diz assim: se você perder tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Que Deus abençoe a você. Eu espero que você esteja comigo. Eu te espero na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, com uma mensagem nova. Não esqueça, se essa mensagem edificou a sua vida, fortaleceu a sua fé e te edificou espiritualmente, deixe seu joinha, escreva nos comentários, compartilhe com alguém que precisa confessar a Jesus como seu Salvador e vamos evangelizar o Brasil comigo.